Então vamos lá. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre luz e sombra e como que a iluminação ela foi usada por diversos artistas ao longo dos séculos para representar as suas cenas e qual que é o papel que a iluminação ela tem em determinados tipos de obras. Então eu vou falar agora sobre os elementos da luz e da sombra, e esses próximos slides eles também vão estar presentes na aula sobre forma, porque a forma e a luz ela está bastante interligada, porque é graças à luz que a gente tem a descrição da forma. Então na aula específica sobre forma eu vou começar também com esses slides aqui, e aí depois a gente vai avançando e aprofundando na questão da forma, mas nesse caso aqui a gente vai ficar mais na parte da luz, né, na parte que tange mais essa parte da iluminação, sem focar especificamente na forma. Então a gente tem aqui, olhando essa foto aqui desse ovo, ele está levemente molhado, para a gente poder enxergar aqui o brilho especular. Então a gente tem basicamente aqui o brilho especular, a luz plena, nessa região aqui, o meio tom, o término, que seria essa linha aqui que separa, é o último ponto onde forma começa a dobrar em direção às sombras. Aqui a área da sombra propriamente dito, a luz refletida, a gente tem um pouco de luz que está batendo aqui nessa superfície e rebatendo aqui de volta, mas na realidade essa área aqui toda ela tem um certo grau de luz rebatida, porque senão ela estaria totalmente escura aqui. E aqui a gente tem a sombra projetada, né, que é a sombra onde a gente tem uma situação de luz onde a luz vem aqui e ela contorna aqui a forma, projetando aqui a sombra de acordo com o objeto que está incidindo a luz. E aqui a sombra de oclusão, que é uma sombra que forma perto de superfícies de contato, onde um objeto está em contato com outro. Então aqui a gente tem a regra geral, que a regra geral é tons de famílias diferentes não se misturam, e aqui tom eu me refiro ao valor tonal. E aqui a gente tem um exemplo bem característico, que se você trocar esses dois tons aqui, que estão até bem próximos, se você reparar próximos no sentido de face, você vê como que eles ficam diferentes aqui. Esse aqui que você está vendo, que parece muito mais escuro, ele parece mais escuro porque ele está próximo de dois tons aqui mais claros. E esse aqui, foi aqui para trás, você vê como ele parece mais claro também, porque ele está próximo de regiões mais escuras aqui, mas na realidade é o mesmo tom. Então eu fiz esse exemplo aqui para mostrar que quando você troca uma família pela outra, e é lógico que existem exceções em alguns casos, onde você tem luzes rebatidas vindo de outros lugares e tudo mais, mas a grosso modo, quando você tem uma iluminação vinda de um lugar e a família da luz ela está bem definida, você não pode pegar o tom da família das luzes e trazer para a família das sombras e vice-versa, porque ele não vai parecer legal, ele vai quebrar a coesão da forma por causa dessa locomoção aí que acontece nos tons se você errar nessa parte. O que isso quer dizer? Que se você, toda vez que os tons que estão nessa região aqui, se você migrar algum tom daqui para outra região daqui, ele vai ficar fora de lugar da mesma forma que se você pegar um tom mais escuro aqui e mover para a região de cá. Então essa organização aqui de tons ele é muito importante, e a gente vai ver maiores detalhes aqui na parte da forma, na aula sobre forma, mas via de regra, quando se tratando de luz e sombra, é essa a regra geral que a gente tem. Então na família das luzes a gente tem o brilho especular, a luz plena, o meio tom e a luz refletida. No caso da luz refletida, normalmente ela fica na família das sombras, mas depende muito do contexto e da intensidade dessa luz, né? Porque aí no caso, se você tem uma luz refletida que vem de uma emissão de luz, aí no caso, ele muito provavelmente ele pode estar mais próximo da família das luzes. E aqui da família das sombras a gente tem a sombra projetada e a sombra de oclusão. Ou seja, via de regra, esses tons aqui eles têm que estar mais claros, porque eles estão mais voltados para a luz, e esses tons aqui mais escuros, porque eles estão voltados para a região das sombras. Então agora a gente vai começar a falar sobre abordagens da luz, e nós vamos começar aqui com a Renascença. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui em como que a iluminação aqui ela é feita, de modo que a gente tenha uma descrição da forma, mas sem ter algum tipo de intencionalidade, de drama. Você repara como que as formas aqui, elas são bem suaves, a iluminação ela é colocada de uma forma bastante difusa, de iluminação externa. Você observa que não tem nenhum ponto de luz um pouco mais forte, não tem foco na questão da distribuição da luz, ou seja, a luz ela está difusa por toda a tela, e essa é por padrão a escolha da abordagem de luz na Renascença, onde você pode ver que as áreas de sombra elas existem, elas têm a profundidade aqui, mas a escolha via de regra aqui para esse tipo de abordagem aqui na Renascença é uma luz
que vem de uma forma bastante difusa aqui, sem muito drama. Aqui a gente tem a pintura do Caravaggio, e é período barroco, e esse tipo de iluminação a gente chama de chiaroscuro, e é um tipo de iluminação que você pode ver aqui que ele tem muito mais drama do que a iluminação da Renascença. Então observa como que a gente tem uma transição aqui de claro e escuro muito demarcado, e isso ajuda muito a enxergar a forma, que você vê que você enxerga muito bem as formas dos tecidos, dos rostos, né, do corpo de Jesus. Isso aqui foi revolucionário para a época. Se você vê todos os pintores que vieram depois do Caravaggio, que aplicaram esse tipo de iluminação, é quase como se fossem os pintores fazendo as versões deles, a moda do Caravaggio, né? Que é como se eles estivessem fazendo da forma deles aquilo que Caravaggio estava fazendo, que é uma iluminação mais interna, com contraste grande de luz e sombra, uma descrição da forma muito bem definida e geralmente um ponto de luz. Então, quando a gente compara aqui o contraste do que a gente tinha antes na Renascença, ou seja, uma luz difusa em uma área externa, aqui a gente tem uma luz interna e uma dramaticidade muito maior na descrição da cena. Aqui no caso do Rembrandt, você pode observar, além da questão do claro e escuro, você vê como que ele trabalha a iluminação mais seletiva, porque você vê que nessa região aqui a gente tem uma claridade, existem figuras aqui que naturalmente a gente consegue ler, essas figuras aqui no fundo, mas eles têm uma importância um pouco menor no sentido de que eles estão mais agrupados aqui nessa região, eles estão numa área com um pouco mais de sombra, tirando essa criança aqui também que está numa região com uma iluminação mais seletiva aqui. Então, repara que esse tipo de iluminação seletiva é característica do Rembrandt, do período barroco, onde o pintor ele já começa a escolher melhor o que ele vai revelar e o que ele vai esconder na sua pintura, utilizando para isso uma abordagem de luz diferenciada. Aqui a gente tem um tipo de iluminação também difusa. Isso aqui é uma tela do período rococó, e observa como que a gente tem uma iluminação bem definida aqui na região do rosto, na região do vestido, toda essa característica aqui de ambientação. Mas veja como que, comparado com o barroco, a gente tem uma iluminação, uma abordagem que favorece a graça, a leveza e nem tanto o drama. Aqui a gente tem uma pintura do neoclássico, e observa como que, ao mesmo tempo que ele é parecido com o barroco no sentido de definição aqui das formas, definição dos tecidos e até teatral, até da abordagem das figuras, você repara aqui que as sombras elas não são tão densas nas figuras. A gente trabalha aqui com uma ambientação, o cenário de fundo ele também é importante, ele também tem o seu papel aqui. Você vê que as sombras aqui no braço, principalmente dessas figuras aqui femininas, é menos demarcada, né, menos dramático, mas que os princípios e características da descrição da forma, a descrição da matéria, né? Aqui no caso o capacete de metal, as espadas, o tecido, né? Os materiais aqui de pedra, tudo bem descrito aqui e característico desse período aqui que está sendo retratado. Aqui a gente tem uma tela do realismo, e observa como que a abordagem de luz aqui já é muito mais naturalístico, e observa que a abordagem de luz aqui ela é muito mais natural. Ele busca capturar aqui essa iluminação aqui ao ar livre, e observa como que essa escolha de paleta, de tema, de retratação dessa cena ao ar livre, da forma como que o azul do céu vem aqui e rebate desses tecidos brancos aqui que refletem bastante dessa luz. Observa como que isso interfere na forma como a gente visualiza, né? A imagem que o pintor ele quer passar com esse tema, com essa escolha de cores, com a forma como ele retrata a luz aqui nessa cena. A gente tem aqui mais uma pintura do período realista, e observa como que a paleta dessa pintura aqui ela é bem diferente dessa daqui. Ou seja, conta uma cena aqui vendo pessoas felizes fazendo um brinde. Aqui nós estamos vendo trabalhadores, os rebocadores de Volga, trabalhando numa condição bem difícil aqui. E isso é uma característica do realismo, que foi um movimento artístico visando retratar cenas reais, cenas do cotidiano. Porque se você olhar os slides para trás, onde a gente tem essa figura aqui no Rococó, ou essa figura aqui na Renascença, ou até mesmo aqui no Barroco, você vê que essa pintura aqui, ela não se trata de temas religiosos, não se trata
a retratação idealizada de uma figura da monarquia. Essa pintura aqui, ela se trata de retratar condições difíceis de trabalhadores. Então você observa que aqui a gente tem uma espécie de crítica social dentro da pintura, e a iluminação, a paleta de cores, a forma como essa iluminação ela é retratada, ela tem um papel fundamental na forma como a gente vai apreciar essa pintura e entender aquilo que o pintor ele quer passar. Depois a gente tem uma abordagem de luz impressionista. O impressionismo ele surgiu meados de mil. E aqui a gente tem a abordagem de luz impressionista. E o impressionismo ele foi um movimento artístico que prezava a captura da luz, a representação da luz na tela. E você observa aqui como que o Monet, isso aqui é a série das catedrais de Rouen, e observa como que o interesse dele era mais em captar a luz, a iluminação em vários momentos do dia, do que a forma em si. Tanto é que você vê que em alguns casos aí você não consegue enxergar muitos detalhes em algumas dessas telas. Por exemplo, nessa daqui, em algumas você consegue enxergar um pouco melhor dependendo da luminosidade, mas você observa que ao contrário do barroco, do neoclássico, o impressionista ele estava mais preocupado em retratar as condições de luz e colocar a luz como um elemento de protagonismo nas suas telas, ao invés de um elemento secundário. Aqui a gente tem uma outra abordagem de luz, que é o iluminismo valenciano. Observa aqui como que a luz e a cor ela tem um papel também grande aqui na retratação das telas, no caso do pintor espanhol Joaquim Sorolla. Mas ao contrário do impressionismo clássico, você observa aqui que ele dá bastante valor para a forma, para as texturas, para as figuras, para a descrição dos elementos, ao mesmo tempo em que ele busca capturar a iluminação vindo, passando pelas folhas, passando esse tecido aqui que é de uma vela de pescar, a vela de barco. Você observa como que ele não tem muito problema em usar cores bastante escuras aqui e fazer um contraste tonal bastante pujante em algumas áreas. Então você vê que esse tipo é uma mistura do impressionismo, a pintura acadêmica da época, e fez na minha opinião, um casamento bastante feliz, no sentido de que você tem o melhor dos dois mundos, a explosão de cores e a captura da luz do impressionismo, um cuidado maior com a forma, com as figuras, com as poses, com a composição, vem da pintura clássica, acadêmica. Aqui a gente tem uma abordagem de luz mais indo para o lado expressionismo, que a gente já está começando a chegar mais ou menos perto dos períodos que a gente considera como arte moderna. O expressionismo, a principal preocupação do expressionista no caso, não é a forma ou a iluminação. Você observa como que a iluminação dessa cena, as cores, elas servem para reforçar aqui essa narrativa de transtorno aqui dessa pintura. E você vê que realismo, por exemplo, que não é tão prezado assim por expressionistas, bem pouco natural comparado com outros exemplos que a gente viu aqui. Então agora eu vou falar sobre as chaves de luz. Chave de luz, ele é um termo que se usa bastante em fotografia, mas que a gente também utiliza em planejamento de pintura, de composição e de iluminação, que é o seguinte: as chaves de luz, elas ditam o quanto que uma pintura, uma imagem, ela é clara ou escura de acordo com a luminosidade presente ali na tela, no papel que a gente vai desenhar. E isso é importante saber porque a chave de luz, ela pode ditar já de cara o clima da tela. Então, por exemplo, se você vai pintar uma tela feliz, por exemplo, você não pode ter uma tela com chave baixa, por exemplo, onde tem a predominância de tons mais baixos. E da mesma forma, se você quer ter uma tela mais triste, vamos dizer assim, você também não pode usar uma chave alta, porque vai ser uma tela que tem bastante iluminação e por consequência os tons eles tendem a estar numa chave mais alta. Então, por exemplo, uma chave alta seria essa pintura do Monet, por exemplo. Você vê que ela é uma pintura bastante clara, você tem pouquíssimos escuros aqui. Quando a gente analisa aqui a versão em preto e branco, você vê como que os tons aqui eles estão bem claros, eles estão bem perto dessa região aqui. É lógico que não tão extremo, aqui eu usei no caso esses 3 tons aqui para você ver a diferença do que seria uma chave alta comparado com uma chave média. A gente poderia talvez considerar que isso aqui é uma chave média, mas na realidade perto do padrão que a gente tem de pinturas, de tons
de pinturas de tela, isso aqui estaria bem próximo de uma chave alta. Aqui a gente tem o que pode ser considerado uma chave média. Quando a gente vê aqui os tons transformados em tons de cinza, a gente remove toda a informação do croma aqui, a gente vê como que esses tons aqui eles se aproximam mais do meio, né? Você vê que tem muito pouca coisa aqui com tom baixo, tom escuro. A maior parte do céu aqui ele está num tom médio. Alguma coisa aqui dessa região das rochas aqui um pouquinho mais para baixo, mas no geral, quando a gente pega e faz uma média aqui, a chave de luz aqui está muito provavelmente na região média. E aqui um exemplo de chave baixa, né? O low key, que é onde tem a predominância de tons mais baixos aqui. Apesar que você tem uma lua aqui nessa região e essa região está clara, no geral o que a gente tem aqui são tons mais escuros predominantes por toda a tela. Aqui a gente volta para a pintura patrulhando. Então a gente volta aqui para essa tela do Rembrandt e observa como que no geral aqui também, apesar que a gente tem alguns pontos aqui de claridade, a predominância dessa tela inteira aqui é em tons bastante baixos, aqui, principalmente nessa metade de cima aqui. E quando a gente transforma em tons de cinza, a gente repara que ela está até mais para baixo do que como chave baixa, né? Até as partes mais claras aqui da imagem, quando você vê, elas estariam mais perto aqui da chave média do que da chave alta. E aqui essas três pinturas comparadas, a gente tem aqui a chave alta do Monet, chave média e a chave baixa. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de iluminação, no sentido de qual é o efeito que o artista ele quis passar com aquela determinada iluminação. Então a gente já viu sobre iluminação e chave, a gente viu iluminação, abordagens de iluminação ao longo dos séculos, e já vimos elementos da luz e da sombra. Então agora a gente vai ver iluminação como uma espécie de efeito narrativo. Então o primeiro deles é a luz lisonjeira, né, que em inglês a gente chama de flattering light, que é uma luz que ela não tem uma demarcação muito forte de luz e sombra. Você vê uma iluminação bastante difusa, é uma iluminação que visa a favorecer a figura, né? No caso, essa figura feminina aqui, essa luz lisonjeira, né, é uma iluminação que favorece a beleza da figura humana aqui. Um outro tipo de iluminação bastante comum, e aí já principalmente durante o período barroco, né, um estilo mais chiaroscuro, mais Caravaggio, Rembrandt, né, a gente tem aqui uma iluminação onde você tem um ar de mistério um pouco mais acentuado. Você vê luzes e sombras mais bem definidas e com um contraste um pouco maior, né, do que no exemplo anterior. E observa que como que as sombras aqui nessa pintura aqui, elas não só são bastante proeminentes, como que o Rembrandt ele optou por deixar essa parte aqui dos olhos dele também na sombra, né? Você vê um certo ar de mistério aqui também na forma como ele optou por retratar essa pintura. Aqui a gente tem uma luz realista, né, nessa obra do Repin, e observa aqui que o luz realista ele não tem a ver com o conceito de realidade em si. A luz realista nesse conceito tem a ver com a forma mais próxima da realidade como a gente vê no cotidiano, que é a maior parte dos temas dos pintores realistas, e aí eu me refiro ao movimento realista de pintura, né? Não necessariamente o quão real aquela pintura parece, porque se a gente for voltar para trás, essa pintura aqui ela é bastante realista, certo? Mas não tem o tema realista que tem essa pintura aqui do Repin. Então você observa essa pintura que ela foi feita, retrata uma cena cotidiana de dia, então você tem uma luz do sol aqui incidindo de cima para baixo, então você não tem nenhum tipo de atmosfera aqui que tenta dar algum ar místico, algum ar romantizado para essa situação de cotidiano. Então a luz realista ela busca representar uma paisagem, uma cena, como se você estivesse lá presencialmente, e é uma cena que, como eu disse, não tem nenhum tipo de elemento místico ou romantizado, ou algum tipo de atmosfera que a gente não veria numa cena de cotidiano. E aqui a gente vê uma pintura impressionista, né? Impressionista por excelência, o Sol Nascente do Monet. E aqui você vê como que a luz e a atmosfera elas tomam de protagonismo essa tela aqui. Você não tem descrição aqui
de detalhes. Os barcos aqui são meras sugestões de pinceladas. Você vê como que os tons aqui eles são bem comprimidos nessa região aqui. Toda essa região aqui onde você tem a fumaça dessa região aqui se misturando com o resto aqui da atmosfera. Você vê uma variação aqui de temperatura de cores aqui entre o laranja e o azul. Mas você vê que a iluminação, o tipo de iluminação aqui, ela privilegia a atmosfera como protagonista dessa cena. Aqui a gente vê mais um exemplo aqui de luz e atmosfera, só que nesse contexto aqui você vê que a iluminação e a atmosfera ela segue não só um padrão mais realista, descritivo, né? Você vê que a preocupação que o Monet teve nessa pintura aqui de retratar todos esses barcos aqui, toda essa situação, bem diferente do que o Bierstadt quis passar nessa cena aqui, nessa pintura. Então você observa que aqui você tem uma separação de tons nessa área aqui da frente, uma separação de tons aqui nessa área aqui de sombra, mas sobretudo você tem uma separação de tons conforme essas formações rochosas elas vão indo mais em direção ao horizonte. Então você vê como que a luz aqui nessa situação de atmosfera ela tem os tons bem mais comprimidos e claros, né? Todos empurrados aqui em direção aos tons mais claros e azulados também, que a gente tem aqui esse efeito atmosférico de azulado quando a luz ela bate nas partículas de umidade que estão no ar, né? Esse efeito se chama Rayleigh Scattering, esse efeito atmosférico que explica, né? Esse efeito físico que explica essa ida em direção ao azul conforme o objeto que a gente está olhando vai se aproximando aí do horizonte. Então você vê que nesses dois casos aqui a gente tem usos de luz e atmosfera que influenciam diretamente na descrição de detalhes, e não só isso, mas também a forma como a sensação visual que a gente tem dessas duas cenas e informação que a gente consegue perceber. Você vê que de certa forma essa pintura aqui a gente não só enxerga todos esses detalhes aqui, como a gente compreende tudo que está acontecendo aqui, né? Aqui nesse caso o Monet ele deixa muito do nosso cérebro para o nosso próprio cérebro fazer essas pontes, essas conexões e entender, né, fazer sentido do que nós estamos enxergando aqui, porque como eu disse, aqui a gente tem pinceladas que sugerem detalhe, aqui a gente tem muitas pinceladas que descrevem todos os detalhes, a formação de vegetação em cima dessa encosta aqui e tudo mais, né? Você vê que até pequenas árvores aqui nessa construção, conforme a gente vai passando o olho aqui por essa tela aqui, a gente percebe muitos detalhes que foram cuidadosamente colocados aqui, né, dentro desse contexto aqui de atmosfera, coisa que não acontece aqui na obra do Monet. Aqui a gente tem mais um exemplo e você observa como que a luz e a atmosfera ela muda conforme a situação de luz que a gente tem. Aqui no caso é uma pintura feita à luz da lua, né, então essa pintura aqui ela é anterior à fotografia. Então você observa que o pintor provavelmente ele pintou essa tela aqui com base na observação dele da noite, não necessariamente durante a noite, né? Assim, porque o julgamento aqui de tons a gente como que ele faria? Ele faria a luz de um lampião, né? A luz de vela. Então essa iluminação aqui provavelmente foi feita em várias etapas, mas ainda assim você vê como que a condição de luminosidade aqui, a atmosfera, ela transforma completamente a paleta da pintura e a forma como as formas e as superfícies elas são representadas. Aqui a gente tem mais uma pintura do Turner, e observa aqui também como que a luz e a atmosfera elas ditam não só a variação aqui de matiz, como os tons aqui, a compressão de valor tonal aqui nessa região aqui. Você vê como que ele distribui as cores, você vê como que a sensação visual aqui nesse caso é parecida com a impressão que a gente tem na obra do Monet, mas é um contexto diferente aqui, cromático aqui, do que a gente tem lá, onde a gente tem muito mais cores quentes espalhando aqui por toda a tela. Bom, então era isso por essa aula. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor essas diferentes abordagens de luz que a gente tem
ao longo da história da arte. É claro que essa aula aqui ela não exaure todos os tipos de abordagens possíveis e imagináveis. A gente tem muita nuance entre uma coisa e outra, entre um movimento artístico e o outro. Existem muitas formas de abordagem de iluminação. Por exemplo, dentro do cinema a gente tem o que é convencionado de iluminação no ar, quando a gente tem um alto contraste, aquelas histórias de detetive, onde você tem, principalmente na década de 40, 50, você tem um detetive, você tem um contraste muito grande de iluminação, você tem variações e abordagens de cores e tudo, mas no geral, para pintura, mais voltado para a pintura clássica, o que a gente tem de movimento são mais esses movimentos aí que eu mostrei aqui nessa aula, e espero que essa aula te ajude a refletir quando for pensar e planejar a iluminação, a luz e a sombra como um elemento mais ativo para suas composições. Obrigado então por ter visto essa aula até o final e até a próxima.